Um ano depois, desesperado pela busca infrutífera dos seus asseclas e suspeitando que o menino continuava oculto em Belém, Herodes ordenou o registro imediato e sistemático de todas as casas e a passagem à espada de todos os meninos varões, com menos de 2 anos, que conseguissem encontrar. Por sorte, entre os que rodeavam Herodes havia alguns que acreditavam na vinda do verdadeiro libertador de Israel. Um deles conseguiu avisar Zacarias. Este avisou José, e, nessa mesma noite, o casal saiu de Belém rapidamente. Em total solidão e com os recursos proporcionados por Zacarias, a família dirigiu-se para o Egito. Concretamente, para a populosa cidade de Alexandria, onde José tinha familiares. A matança atingiu 16 meninos. Era o mês de outubro do ano 6 antes da era cristã. Jesus tinha então 14 meses de idade. Alguns exegetas modernos puseram em dúvida a realidade histórica deste infanticídio. Examinando a trajetória de Herodes, o Grande, chega-se à triste conclusão de que a crueldade do usurpador era tal que esta ação encaixa perfeitamente na sua conduta habitual. Vejamos alguns exemplos que, no meu entender, justificam o que digo. A partir do ano 37 a.C., o reinado de Herodes converter-se-ia no pesadelo. Foram executados 45 partidários de Antígono, pertencentes às famílias mais nobres. A sua vingança não se deteve nem diante do Conselho Supremo. Numerosos anciãos e escribas foram também executados e desterrados. A sua desconfiança atingiu até a própria família. Em Jericó, por ordem sua, foi assassinado, durante o banho, o seu cunhado Aristóbulo III, que na altura tinha apenas 17 anos de idade. Depois ordenou o assassinato da sua esposa Mariame e da sua mãe, Alexandra. Por último, tirou a vida a 2 dos seus filhos. Formou um autêntico exército de espiões e informantes, que semearam o terror, provocando um contínuo banho de sangue. No seu testamento chegou a incluir uma cláusula secreta segundo a qual, assim que morresse, milhares de dignitários de Israel deveriam ser reunidos no hipódromo e mortos à espada. Deste modo, explicava o próprio Herodes, o pranto e o luto pela minha morte será muito maior. Como vimos, pouco antes da sua morte, o odiado servo Idumeu, assim era chamado pelo povo, mandou queimar vivos vários doutores da lei e os guerrilheiros, possivelmente zelotas, que tinham assaltado o templo, deitando por terra as águias e os escudos de Roma. Antes de entrarmos nessa outra etapa ignorada da vida de Jesus, a sua estada no Egito, quis desfazer algumas dúvidas que continuavam na minha mente. Não foi um anjo que avisou José em sonhos que tinha de fugir de Belém? Maria retorquiu imediatamente. Sim. Um anjo chamado Zacarias, o meu primo. Mateus falhara outra vez. E tive de aceitar a repreensão da senhora, que qualificou a minha imaginação de febril e possuída por demônios malucos. Sorri para comigo. No fundo, a admoestação devia ser dirigida ao confiante e singular evangelista. A segunda questão foi recebida com idêntica perplexidade. Uma estrela? De fato, insisti, dizem que aqueles sacerdotes de Ur foram guiados por uma estrela muito brilhante. Ouvimos qualquer coisa, sim, mas nós não vimos nada tão extraordinário. Talvez José, se estivesse vivo, pudesse dar-te mais pormenores. Tenho muita pena. Tive de me conformar. A história da não menos célebre estrela de Belém ficou em suspenso. Mais tarde, na nossa exploração nas colinas a sul da Cidade Santa, essa e outras incógnitas ficariam desvendadas. Por exemplo, a sangrenta matança dos inocentes. Como foi levada a cabo? Salvaram-se mais meninos além de Jesus? Como reagiu a aldeia perante o brutal extermínio? Mas ainda havia tantos temas por tratar. Que aconteceu em Alexandria? Quanto tempo permaneceram na cidade egípcia? Como foram as viagens de ida e volta? Como foram aqueles primeiros anos da vida de Jesus? O tempo urgia e concentrei as minhas perguntas na fuga para o Egito. Nota do autor: o destino parecia troçar novamente de mim e dos meus propósitos.
Pela segunda vez, e por idênticas razões, de rigoroso caráter técnico, sou obrigado a interromper aqui a informação do Major sobre a infância e juventude do mestre. Espero que o resto possa ver a luz no futuro. Peço desculpa. Prosseguirei agora até o fim dos documentos. Perante tão grande mar de sangue e destruição, como duvidar da historicidade da chamada matança dos inocentes de Belém? Se alguma coisa lhe era preciosa na vida era precisamente o trono que usurpara. De nenhuma maneira podia deixar que algum rei o arrebatasse. E menos ainda o prometido libertador N. Do M. 14 de abril, sexta-feira. Como é possível que a vida de um ser humano possa ruir em minutos? Naquela sexta-feira, 14 de abril, tal como havíamos planejado, saí da fazenda de Lázaro e subi ao alto do Monte das Oliveiras, disposto a pôr em andamento a última fase da missão em terras de Jerusalém. Ia feliz e profundamente satisfeito com a informação recolhida em Betânia. Os meus conhecimentos sobre a juventude e idade adulta do mestre foram copiosamente enriquecidos. E a minha visão das coisas melhorou. Não há nada como a informação para entender e amar. O nosso plano era o seguinte: nessa sexta-feira, comprovação dos preparativos para o segundo lançamento da nave. Se tudo acontecesse como tínhamos imaginado, na semana seguinte sairíamos da base mãe para voarmos até o norte, até o local previamente estabelecido por Cavalo de Troia na Galileia. Dali passaríamos a que considerávamos a última etapa da exploração e que abrangia dois objetivos básicos: o acompanhamento das aparições de Jesus e toda uma série de comprovações em relação à sua infância e juventude em Nazaré e arredores, e outros objetivos secundários. Mas tudo mudou em poucos segundos. Entrei no módulo às 10h20. Nunca me esquecerei. Eu tinha reparado em algo de anormal nas últimas ligações. A voz do meu companheiro soava ligeiramente apagada. Atribuí isso ao cansaço ou, talvez, à sua demolidora solidão. Assim que o vi e reparei no seu rosto consumido, compreendi que algo de grave estava acontecendo. Pensei mesmo que talvez tivesse desmaiado. Ao fechar a escotilha, produziu-se um silêncio violento. Não quis forçá-lo e esperei. Parecia hesitar. Olhou para mim fixamente durante vários e intermináveis minutos e, por fim, os seus olhos ficaram úmidos. Tive de ser eu a dar o primeiro passo. Pus as mãos nos ombros dele e disse-lhe que falasse. O que aconteceu? Alguma coisa vai mal. É a nave. Negou com a cabeça cada uma das minhas palavras. Então, estamos perdidos. Explodiu. Não compreendi o significado daquela explosão. Que se passa com o berço? Fale, por amor de Deus. Eliseu enxugou as lágrimas e, sentando-se diante dos comandos, digitou no computador central. Observei cada um dos seus movimentos, convencido de que durante a minha ausência, o módulo sofrera algum dano irreparável. Mas não. Não era esse o problema. Nesse mesmo instante, no monitor, foi desfilando uma série de dígitos esverdeados. Concluída a operação, apontou para a tela, dizendo-me que fosse eu próprio ver. Depois de uma leitura atenta e nervosa, apenas consegui exclamar: Deus do céu! Então, você... E, sem esperar a possível explicação de Eliseu, dei meia volta, abri o armário onde os técnicos do Cavalo de Troia tinham parafusado a misteriosa caixa de aço de 40 centímetros de lado e que estava ligada ao Papai Noel. Tal como supunha, estava aberta. E vieram-me à memória as palavras do general Curtis: tenho muita pena. Isso é material reservado. Altamente secreto. Nenhum de nós dois havia esquecido a enigmática urna metálica. Mas Eliseu, orto de curiosidade, ou por um pressentimento, adiantou-se às minhas intenções, desvendando o trágico segredo. Nunca lhe perguntei como tinha conseguido abri-la. Isso agora era o menos importante. A realidade, ao mesmo tempo triste e providencial, estava ali, diante dos meus olhos. Compreendemos as boas intenções do general ao não querer nos revelar o conteúdo e a finalidade da caixa. De que serviria assustar-nos?
O fato é que o cavalo de Troia, como ficou dito a seu tempo, descobrira uma possível alteração no tecido nervoso, em consequência do processo de inversão de massa dos viveus. Curtis informara-nos disso e nós aceitamos, livre e conscientemente, continuar com a missão. Apesar de tudo, os cientistas de Edwards, com a cumplicidade do chefe da operação, tinham introduzido na nave uma experiência que serviria para comprovar as suas suspeitas. Ligada direta e intimamente ao computador central, aquela experiência, juntamente com os dados fornecidos pelos dispositivos RMN, ajustados ao nosso crânio, tinha mostrado que os receios dos especialistas eram verdadeiros. Dentro da caixa estavam 2 tubos de plástico incombustível, cheios de drosopilas de Oregon. Umas moscas pequeníssimas de 3 milímetros, num só grama podem entrar 1000 desses exemplares, e cuja composição celular, uniforme, as torna adequadas para os ensaios e estudos sobre o envelhecimento. No fundo das provetas tinham sido colocadas soluções de açúcar e levedura de cerveja com alto poder vitamínico para servir de alimento às drosopilas. Numa espécie de teste que tinha alguma semelhança com o da geotaxis negativa, o Papai Noel vinha examinando o comportamento das moscas antes, durante e depois da inversão axial dos eixos dos viveus. Na proveta da esquerda havia 50 moscas velhas, de 84 dias de idade, e na da direita, o mesmo número, mas com exemplares novos, com 7 dias. Por serem constituídas por um único tipo de células, do mesmo modo que os neurônios, eram ideais para se tentar compreender o que acontecia no mais íntimo dessas células. Talvez assim se pudesse descobrir o nosso mal e o possível remédio. De acordo com as teorias dos doutores Warburg, Arman e Mikkel, entre outros, os estudos e as experiências com ratos e drosopilas indicam que, entre as alterações mais importantes provocadas pelo envelhecimento a um nível subcelular, figuram inclusões intranucleares, invaginação da membrana nuclear, acumulação do pigmento lipofuscina e diminuição do número de ribossomos e mitocôndrias. O pigmento, que é um dos efeitos do envelhecimento mais intensamente estudado, em grande parte tem a sua origem nas mitocôndrias que, como se sabe, podem sofrer uma degradação das membranas com participação das enzimas lisossômicas. Esta desorganização estrutural, em última análise, era do que Eliseu e eu sofríamos, e é acompanhada de uma grande variedade de alterações bioquímicas, entre as quais se destacam uma diminuição da síntese de proteínas, uma tendência para a oxidação dos aminoácidos sulfurados e uma degressão da oxidação intramitocondrial dos lipídios. N. Do M.